Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa prova número 8, nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Let's travel together. A gente começamos a falar aqui sobre, né, os casos de suspensão do caso da advocacia, né, que é o FRIC, FIC, na verdade o FRIC e dinheiro, né, e o FIC aqui é exclusão. Fraudar lei, inidoneidade moral e crime infamante, que são casos que excluem o advogado, né, dos quadros, enfim, dos quadros jurídicos, né. Aqui nós temos o fraudar lei, reter autos, inépcia profissional e conduta incompatível. Fraudar lei não é deturpar teor de lei. Você já caiu na prova do AB, já caiu duas vezes já, e qual que é a diferença etimológica? Se vira aí, pesquisa na internet, mas eu tô falando pra você, que quando aparece a palavra fraudar lei, é suspensão. Quando aparece deturpar lei, aí não é suspensão, certo? Fraudar lei, suspensão. Reter autos, também suspensão. Inépcia profissional, suspensão. Conduta incompatível, suspensão. Conduta incompatível, dançar funk com a saia muito curta, se for uma mulher. O homem, sei lá, qualquer outra coisa que ele fizer aí. Suspensão também sempre que tiver envolvimento com dinheiro, tá? Tiver envolvimento com dinheiro, você não devolver o dinheiro para o seu cliente. Até quando você não pagava anuidade. Agora não, agora você pode não pagar anuidade que você vai sofrer uma execução fiscal, mas não vai ser suspenso os quadros da OAB. Juca, por fim, virou gerente, judiciário, cartório policial, fiscal militar ou gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Aqui são incompatíveis, né? Não pode advogar totalmente. Esse fiscal é fiscal de arrecadação tributária. O Poder Legislativo sofre impedimento, certo? Salva a mesa do Legislativo que sofre a incompatibilidade da advocacia. Eu não vou me aprofundar muito, não, porque já falamos várias vezes sobre o Juca por fim virou gerente. Aqui sobre o controle difuso de constitucionalidade, nós temos que o pedido foi relacionado aqui com o plano Collor, pegar o dinheiro de volta. E ataca-se no fundamento a medida provisória para ela não estar de acordo com a Constituição Federal. Então você faz esse pedido, no dispositivo fica ali se você vai receber procedência ou improcedência, e o juiz, como questão prejudicial de mérito, tem que dizer que a medida provisória não está de acordo com a Constituição Federal. Tá, o fundamento é a inconstitucionalidade de medida provisória. Isso aqui acontece no controle difuso. Se você perder, você recorre para o TJ. O TJ é cláusula de reserva de plenário para analisar o seu caso. E se você perder aqui, também aí você vai ao STF por meio de recurso extraordinário. Só que no STF, pessoal, para ir até o STF de um recurso extraordinário, você tem ali meio de controle difuso que demonstrar a repercussão geral do seu caso. E a repercussão geral ela vai ser até negada, talvez, por dois terços. É o quórum do STF. Se ele negar, não vai ter o reconhecimento. Se ele conhecer, a repercussão geral por si só já interpretar-se-á como sendo uma causa de efeito erga omnes. Ou seja, mesmo pelo controle difuso, se você chegar até o STF, o efeito é erga omnes, certo? Controle difuso, interpartes, Senado Federal, ele pode dar efeito erga omnes. Isso é o que está previsto na Constituição Federal, artigo 52, inciso 10. O Senado Federal ele pode dar efeito erga omnes, pode dar efeito erga omnes, por quê? Porque ele não é obrigado, tendo visto que nós temos a independência dos poderes, um poder não depende do outro. Então aqui ele pode dar efeito erga omnes, mas lembrando que o STF, essa logística de mutação constitucional, o simples fato dele reconhecer a repercussão geral já se enquadraria como uma situação de efeito erga omnes no controle difuso de constitucionalidade. Aqui, mais uma vez, só focando aqui em quem é que pode pedir edição, revisão e cancelamento do súmula vinculante, é o 444, são os legitimados para produtor do controle concentrado. Defensor Público da União e os tribunais, pessoal. E o próprio STF pode fazer de ofício, né? Então ele pede edição, revisão e cancelamento, né, de súmula vinculante, ele mesmo de ofício ele pode fazer isso daqui. Quem pode propor emenda constitucional, pessoal, o presidente da República, mais da metade das casas legislativas dos estados, e um terço da Câmara ou um terço do Senado. Aqui não é um terço do Congresso, não, um terço da Câmara ou um terço do Senado Federal. Certo? Lembrando que a emenda constitucional, pessoal, ela altera o texto da Constituição Federal em si. A Constituição Federal fica no topo, abaixo nós temos as leis e abaixo nós temos os decretos, sejam os decretos executivos, decretos autônomos. O decreto regulamentar executivo ele dá fiel execução à lei. Uma lei de limpeza ela vem com a regra no decreto regulamentar executivo, como é que vai ser feita essa limpeza em si. E o decreto regulamentar autônomo, ele não está vinculado a nenhuma lei em específico, mas ele tem que respeitar a Constituição Federal. Exemplo, decreto regulamentar autônomo, aquele que extingue cargo público quando vago. Muito embora exista o paralelismo das formas, se algo foi criado, né, por lei, deve ser extinto por lei, mas admite-se, né, a extinção de cargo público quando vago por meio de decreto regulamentar autônomo. Tudo bem? Beleza? Simples e fácil. Respira aí, chacoalha o pelo. Espero que você esteja lendo o materialzinho também, tá, pessoal? Não deixe de ler o materialzinho. Temos desmembramento de Estado e desmembramento de município também. Desmembramento de estados por meio de lei complementar e municípios por meio de lei estadual. Não tem estudo de viabilidade social no Estado, nem prazo para desmembramento de Estado. No caso do município, tem a viabilidade social, tem que ter o estudo, né? E tem prazo que deve ser estabelecido por meio de lei complementar. Lembrando que desmembramento é diferente de secessão. Estado de secessão é quando o membro, né, ou quando o Estado, quando o município, ele tenta se tornar um outro país. Isso não pode no Brasil, tá? Não pode, né? E se isso for acontecer, cabe intervenção federal. Cuidado que se o município fizer, a União não pode intervir, né, nesse município em si. Sobre as competências do STJ, né? STJ ele vai julgar mandados de segurança contra ministro de Estado. O STF julga crime praticado por ministro de Estado. O Procurador-Geral da República ele pede deslocamento de competência da estadual para a federal ao STJ. Ele pede tanto na fase de inquérito policial quanto na fase de processo nos casos de tratados sobre direitos humanos pertencentes às situações em que o Brasil seja signatário.
No caso, o STJ também ele homologa sentenças estrangeiras ou sentenças alienígenas. Sentenças estrangeiras são de estados estrangeiros, China, Itália, Rússia, é diferente de sentenças internacionais. Sentença internacional é dada por organismo internacional, Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele homologa sentenças estrangeiras, não é sentenças internacionais. Sentenças estrangeiras é sinônimo também de sentença alienígena. E aqui, né, ele homologa quem executa é o juiz federal. O juiz federal, ele que executa as sentenças estrangeiras homologadas pelo STJ. Correto? Sentenças internacionais são de organismos internacionais, Corte Internacional, Corte Interamericana, por exemplo. Para chegar na Comissão Interamericana, pessoal, o ideal é que você esgote as vias internas do Poder Judiciário brasileiro. Você vai ao juiz, para o TJ, TJ para o STJ, ou direto para o STF, você vai buscar resolver aqui dentro do Brasil antes de ir lá fora. É igual que acontece no caso de habeas data. Você procura resolver o problema administrativo, se não der certo, você vai pelo judiciário. A mesma coisa também com a sessão do setor esportivo, né? Esportes, por exemplo, você vai tentar resolver o seu conflito lá no setor esportivo, se não der certo na justiça esportiva, aí você vai para a justiça comum, tá bom? Mesma coisa aqui, se não der certo dentro do Brasil, você vai lá para fora. Mas às vezes, pessoal, você não espera acabar aqui dentro de uma situação urgente, você vai para uma petição simples chegar até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É possível que você vá diretamente para lá. O outro assunto aqui bem interessante é que a lei estadual ela não retira sua validade da lei federal, né? Então, olha só, a lei federal cuida do meio ambiente, né? Só que, de repente, vem uma lei estadual que trata especificamente dos manguezais em si. Se essa lei estadual trata especificamente dos manguezais em si, e aí vai prevalecer o quê? A lei estadual, não a lei federal. Mas se a lei federal for criada especificamente para cuidar dos manguezais, aí prevalece a lei federal. A mesma coisa aqui, ó. Imagina o seguinte, né? Não existe, sobre algum tributo específico, uma lei federal sobre o fato gerador, sobre o contribuinte, sobre a base de cálculo. Então, não tem uma lei federal específica sobre algum tributo, nesses casos de fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Aí o Estado vai lá e cria uma lei sobre isso. Prevalece a lei do Estado. Uma lei estadual prevalece ali sobre a lei federal, porque a lei federal não está tratando sobre esse assunto mesmo em si. Tá bom? Ela vem complementar, a lei estadual vem complementar uma lógica que deveria estar na lei federal. Como não está, a lei estadual faz. Só que se a lei federal vier a tratar especificamente sobre esse assunto, aí prevalece a lei federal. Outra coisa importante, né? Imunidade, isenção e alíquota zero, né? Isenção, pessoal, é lei específica, ela trata de um assunto especificamente em si. Imunidade está na reta da Constituição Federal, alíquota zero feitas por meio de decretos. Também temos aqui a hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, a lei isentando o contribuinte, também temos aqui a lei isentando e a lei criando anistia também. A isenção, ela cuida de tributo, a anistia cuida de multa. Esse período aqui é o período de 5 anos, prazo decadencial para lançamento do tributo, certo? Lembrando que a isenção, se ela for de caráter oneroso, aquela que estabelece uma condição para você, na sua escola, por exemplo, coloca lá uma rampa de acesso. Hoje em dia é sempre necessário que tenha isso, né? Mas vamos supor que não fosse necessário ainda. Se você colocar, você vai ter isenção de imposto de renda. A isenção do imposto de renda não é da nota fiscal em si. Essa nota fiscal é a obrigação acessória, ela não acabou. Lembrando que isenção e anistia são casos de exclusão do crédito tributário. O tulipa demora é suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tulipa demora, decora rápido aí, mas aqui nós temos, né, depósito do montante integral e recurso administrativo, parcelamento, moratória, tutela antecipada, liminar mandado de segurança e o parcelamento, certo? Bom, isso aqui tudo é bem fácil e simples. Competência, pessoal, competência, né, União, Estado, DF e município. Aqui cada ente federativo tem os seus impostos em si. A competência do Estado é a IPVA, a competência do município é o IPTU. Capacidade tributária, pessoal, é diferente de competência tributária. A capacidade tributária às vezes, executar alguma coisa de um outro ente federativo. Imagina, por exemplo, que a União ela dá para o município a capacidade tributária de fiscalizar os municípios, né, os sítios, as fazendas que tem nos municípios. E aí, quando ela dá essa capacidade de fiscalizar para o município ele cobra, ele fica com 100% do valor do imposto territorial rural, certo? Esse imposto, né, tem a repartição de receitas que já fica 50% com a União, 50% com o município. Só que quando o município fiscaliza, fica 100% com o município, né? Ele foi dada a capacidade tributária para o município em si. E às vezes as autarquias, às vezes é criada uma autarquia só para cuidar disso, e a autarquia ela não vai perder as regalias que o ente federativo tinha em si. União, Estado, DF, município tem as suas regalias, né? E aí não se perde essas regalias quando essa capacidade tributária é delegada, tá bom? Não faria sentido também você delegar a capacidade tributária para um ente federativo, para uma entidade que vai perder alguns benefícios de cobrança em si. Bom, temos aqui os impostos: imposto de importação, imposto de exportação, imposto de operações financeiras e imposto de propriedades industriais, né, de produtos industrializados aqui. Caráter extrafiscal: o mero ato do Poder Executivo pode alterar as alíquotas desses impostos aqui. Lembrando que esses três impostos não respeitam nem virada de exercício, nem virada, nem 90 dias. O IPI já 90, ele já respeita já, né, ele já respeita os 90 dias que ele respeita. Pelo menos os 90 dias ele respeita. Ele não respeita virada de exercício, ele respeita os 90 dias. Certo? Virada de exercício financeiro, né? Nós temos aqui, ó, o IPI, então ele não respeita, ele não respeita
a virada de exercício, mas ele respeita 90 dias. Assim como o CID combustível e semestre combustível respeitam pelo menos 90 dias. Esse aqui do meio não respeita nada. Esse aqui, imposto de renda, IPTU e IPVA, eles só respeitam, né, a virada de exercício, eles não respeitam os 90 dias. Tá bom? Deixa eu falar direito isso daqui. Do lado esquerdo, eles respeitam a virada, né? Desculpa, não respeita a virada. Lado esquerdo aqui, né, que é o IPI, CID combustível e CMES combustível, eles não respeitam a virada de exercício. Eles são comprados no mesmo ano, mas eles respeitam 90 dias. O lado direito, ele respeita a virada, ele só não respeita os 90 dias. Certo? No caso do IPI, pessoal, restabelece-se, né, nos limites da lei. Então você pode ir para cima ou para baixo no IPI, a alíquota do IPI, por meio de um mero ato, né, do Poder Executivo. No Conselho de Fazenda, no Conselho de Política Fazendária, né, é possível alterar aqui o IPI, mas dentro dos limites da lei também sobe e desce. Bom, também temos aqui outras coisas interessantes. No caso de procedimento administrativo, né? Às vezes você tem uma empresa que está dando trabalho, está prejudicando na sua prestação de serviço público. Imagina assim, as calçadas, você está recapeando as ruas, mas está sujando muitas calçadas dos moradores, né, do cidadão daquele município em si. Então, no início já você vai perder a sua gestão da administração da sua empresa. Não tem contraditório no início, você vai perder de cara. Tem o contraditório a posteriori, mas não no início, certo? Lembrando também que a administração pública presta serviço público e atividade econômica, as estatais é a sociedade economista e empresa pública, serviço público, né, toda administração direta e indireta, também os delegatários, que são concessionários e permissionários. Tá bem? No caso da extinção de um contrato, você tem, pelo advento do termo contratual, que é a chegada do fim do contrato. O contrato tem 3 anos, acabou o prazo, acabou o contrato. A culpa, né, a caducidade, exemplo que eu estou comentando aqui, você tem culpa na prestação de serviço público, abre-se um procedimento contra você e você vai perder a gestão da sua empresa por aquele período e até a extinção do contrato em si. Agora, incampação é a lei que autoriza a extinção do contrato. A lei autoriza a extinção do contrato. Como é que é isso, Rafael? A extinção do contrato. É a lei, que naquilo que eu disse, né? O Poder Executivo ele demonstra interesse social e o Legislativo vai por meio de uma lei autorizativa e ele extingue o contrato. Interessante também que não existe sindicância prévia ao PAD, tá, pessoal? É possível que exista se for por meio de uma denúncia anônima, mas a regra é que não tem necessidade de uma sindicância para que exista um procedimento administrativo disciplinar. Correto? Aqui é a formação da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Vimos na aula anterior, isso aqui tem que decorar, pessoal. Lei autoriza. Aqui em cima, lei cria, aqui em cima, né? E lei autoriza aqui embaixo. Fundação pública, de vez em quando a lei cria, de vez em quando a lei autoriza. E lei complementar define a área de atuação de uma fundação pública, tá bom? Bom, também temos aqui esse conteúdinho que é a respeito, né, do fato gerador e da multa, né? O que você vai pagar numa tributação em si? Alguma coisa lá do passado, você vai pagar o fato gerador, né, a alíquota da época do fato gerador, mesmo se for mais gravosa. Agora, a multa não importa o que aconteça, você vai pagar sempre a mais branda. Então, algo que aconteceu lá em 2015, em que a multa era, sei lá quantos por cento, né, 30%, e a alíquota era 17%. Hoje, em 2025, 2024, a multa é de 5% e o fatiador de 5%. Os dois são mais benéficos nos dias de hoje, mas o que vai acontecer? Você vai pagar a multa mais benéfica, que é de 5%, e vai pagar a alíquota mais cara, porque é da época do fato gerador. Fato gerador, pessoal, é o fato que gera a tua obrigação tributária. Ter um carro, ter uma casa, ter uma renda. A base de cálculo é o valor do carro, o valor da casa, o valor da renda, certo? E a alíquota ela vai existir aqui, baseada na lei e tudo mais, e aí você vai saber o valor que você vai pagar mais para frente. Tudo bem? Vamos ver aqui se ficou faltando eu falar alguma coisinha nessa nossa logística aí, né? Falamos aqui sobre a criação de fundação pública, de direito público, que é uma autarquia fundacional ou fundação autárquica, né? Foi uma das últimas coisas que eu comentei com você. Falei sobre a isenção dada por lei, interpretação literal, não alcança os acessórios, então não vai se envolver com as notas fiscais. Você tem que continuar emitindo nota fiscal. Assim como a exclusão, assim como, né, a anistia, né? Diferente de suspensão, que a tulipa demora. Falamos sobre a concessão da EZ4, que é feita pelo STJ, quem executa é o juiz federal. Falamos sobre a celebração de contratos, né? A celebração de contratos, enfim, duas empresas de países diferentes assinam um contrato em outro país diferente. É a lei do local da assinatura daquele contrato que vale em si. Mas se for para alguma situação relacionada com casamentos, pessoal, é do último domicílio do casal, tá? Então, eventual casamento que houver, a regra do litígio desse casamento em si vai ser baseada no último domicílio do casal. Falei sobre o Procurador-Geral da República, não falamos sobre censura, né, pessoal? Mas a censura ela não é permitida no Brasil, mas assim, tanto é que permite-se pornografia no cinema até, mas tem que ter a classificação indicativa. Falei de desmembramento, sobre lei estadual não retirar sua validade da lei federal, desapropriação urbana e rural e expropriação. Isso eu não comentei, né? A expropriação é quando você tem drogas na sua propriedade e quando você
também tem trabalho análogo à condição de escravo. Você vai perder a sua propriedade, não tem indenização. Isso não é desapropriação, nem por zona, nem direta, nem indireta, nem por extensão. Isso não é desapropriação, isso é expropriação, por conta da situação em que você está vivendo. Decreto regulamentar autônomo, controle de constitucionalidade, medidas urgentes, reter autos, enfim. Falamos tudo aqui sobre a prova número 8. Então não deixe de ler o conteúdo, que é importante para sedimentar o conhecimento dessa nossa pegada aqui, desse mini curso preparatório para o exame da ordem. Lembrando que, se você tem as condições corretas, pessoal, isso aqui já é suficiente para você conseguir sua aprovação, sim. Né? Basta que você acompanhe esses conteúdos aqui, leve a sério, faça a leitura de todos os documentos, dos PDFs, que isso já é suficiente para você. Se não está sendo suficiente para você, às vezes, né, realmente você precisa de um curso maior, um curso extensivo. Então, reconhecer isso é bom, não é ruim. Foco, força e fé.